o Senado aprovou a indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Durante declaração na Comissão de Assuntos Econômicos, Galípolo disse que recebeu aval do presidente Lula para que a sua gestão seja livre e orientada. Vamos acompanhar. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Que cada ação e decisão deve unicamente ao interesse do bem-estar de cada brasileiro. Volta aqui, eu vou abrir com o Diego Tavares, que hoje tá azedinho. Tô nada. Diego Tavares, o Galípolo, Gabriel Galípolo, terá ampla autonomia para decidir o que quiser, desde que ele não mantenha a taxa de juros de acordo com os cálculos exigidos pela economia? Isso? Era a minha frase, Fernando Capês. Desculpa, então. Galípolo será autônomo desde que faça o que Lula quer, né? Esse tipo de autonomia que o Lula vem defendendo desde que assumiu a presidência do Brasil e fez várias críticas, inclusive críticas pessoais à presidência do Banco Central. Isso é um mau sinal, Um Banco Central autônomo, e em algumas análises de estudiosos, é tido como um dos pilares da democracia. A falta de autonomia do Banco Central, o movimento da taxa de juros conforme as nuances da política, conforme interesses políticos, certamente não traz um bom resultado. Nós já conhecemos essa novela, é o mesmo roteiro que culminou na maior crise econômica desde a redemocratização, que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Enfim, tudo para dar errado está escrito na conduta que o presidente Lula prega para um presidente do Banco Central. Eu só posso aqui ter esperança e fazer votos de que o Gabriel Galípolo seja o mesmo... Parar com isso, que quem vai ter a caneta na mão, na verdade, é o Lula. Ele vai ter que obedecer ao Lula integralmente. E o Galípolo já defendeu, inclusive no período da pandemia, a impressão de dinheiro, que é a pior coisa para a inflação e gera inflação. Tem essas ideias meio da escola de economia lá da Unicamp. Então, vejo com muito perigo a questão do Galípolo. Acho que, igual ele disse de autonomia, ele diria no discurso, igual quando os ministros dizem que tem autonomia, mas quem manda é o chefe do executivo, ele vai ter que obedecer ao Lula. Eu só lamento que a gente saiu de Paulo Guedes para Haddad e de Roberto Campos para Galípolo. Realmente é uma descida enorme. Sérgio Zagarino, eu gostava muito de um seriado dos anos 60, mas que repetia no começo dos anos 70, Perdidos no Espaço. E tinha um robozinho simpático que toda hora falava, perigo, perigo. Você não acha que deveria ter um robozinho desses aí no Ministério da Fazenda? Cada vez que o governo começa a pagar muita emenda parlamentar, gastar mais do que arrecada, esbanjar dinheiro público como se desse em árvore, você não acha que teria perigo, perigo? Qual a sua avaliação? O Galípolo vai conseguir deixar esse robozinho ao lado dele? Vai fazer tudo o que ele quiser ou só aquilo que deixarem ele fazer? Ô Capês, não é à toa que, além de apresentador, o senhor também é um ilustre e grande professor, porque o senhor é didático na sua explicação. Então, você que está em casa, você consegue compreender de uma forma muito simples. Não dá para a gente viver num país que gasta mais do que arrecada. Então, se for colocar esse robô do perigo, você vai cercar ali o Banco Central inteiro. Vejam, a autonomia e a independência do Banco Central, ela foi feita em 2021. E foi um ato heróico, foi um ato de coragem do governo federal. Porque é necessário que nós tenhamos, depois que acaba o mandato, como acabou do Jair Messias Bolsonaro, um Banco Central, que inclusive o mandato nem se dá durante o mesmo período do mandato do governo federal, exatamente para garantir essa autonomia. Lembrando que nós, brasileiros, dependemos de uma economia forte, de uma moeda forte, e isso não acontece. Quando o Lula fez a indicação de Galípolo, é evidente que ele vai conseguir ali, pelos bastidores, manipular as suas decisões. Então, a gente precisa cada vez mais discutir o assunto, cada vez mais... Capês, você pode repetir a sua explicação 10 vezes aqui para o nosso telespectador, porque foi didática. Não dá para vivermos num país que o Estado gasta mais do que arrecada. É necessário essa compreensão de quem está em casa, gente. É simples.
Agora, ô Diego, eu vi o líder do governo e a presidente do partido do governo, do presidente, dizerem que era para meter o pé na jaca em ano eleitoral. Não adiantou, né? Pois é, Capês, não adiantou. O PT ficou aí muito abaixo da colocação desse ranking das prefeituras que nós comentávamos aqui. Inclusive num patamar próximo ali da época da Operação Lava Jato, que certamente desgastou muito o partido, fez com que o partido perdesse muito sua adesão e tivesse o seu principal líder, o presidente Lula, preso por algum tempo. Mas o fato é que essa receita nós já conhecemos. Não dá, realmente. Economia é algo simples. A economia de um país, a economia de um estado, de uma cidade, é como a economia da sua casa. Se você gasta mais do que aquilo que você ganha, você vai ficar endividado. E quando você contrai dívida ainda para implementar uma melhor infraestrutura, se nossa dívida fosse para obras estruturais, para rodovias, para ferrovias, para portos, aeroportos, mas não, a gente sabe para onde vai o dinheiro desse nosso negativo, desse nosso saldo negativo. É para pagar 60 bilhões de reais em emendas parlamentares, é para pagar os 5 bilhões do fundo eleitoral, é para pagar 1 bilhão do fundo partidário, é para pagar 16 bilhões de Lei Rouanet. É dinheiro que não retorna, é dinheiro que não entra na roda da economia para girar, para produzir mais riqueza. E com isso, de fato, acontece aquilo que nós vemos repercutindo aqui ao longo das semanas. O nosso déficit é cada vez maior. O déficit recorde de um mês é o déficit recorde do mês seguinte e fica cada vez mais difícil do Brasil entrar numa rota de desenvolvimento, numa rota de crescimento. E acho que o maior retrato disso tudo são quando nós vemos aonde os investidores internacionais estão colocando seu dinheiro. A Argentina, nossos vizinhos, nossos irmãos aqui ao lado, que tem uma economia em frangalhos, uma economia que começa agora a dar sinais de recuperação após a eleição do Javier Milei. Foi o país aqui da América do Sul que recebeu uma planta da Tesla. Claro, existem outros fatores envolvidos, tudo bem, mas o Brasil poderia receber esse investimento, o Brasil poderia receber essa fábrica que vai gerar riqueza, que vai gerar impostos, que vai gerar empregos. Mas, infelizmente, nós somos um país inseguro para o investidor internacional. E parte disso, claro, tem a insegurança jurídica, temos diversos outros problemas, mas o fato de sermos uma economia sensível, de sermos um país que não dá sinais de responsabilidade fiscal com os nossos gastos, os gastos da máquina pública, certamente é um fator determinante para expulsar daqui os investidores internacionais. E foi, Zagarinho? Essa insegurança que o Tavares está colocando é evidente. Nós vivemos num país que a liberdade está cada vez mais em risco. Nós vivemos num país que deputado foi preso por opinião. Nós vivemos num país que a reforma trabalhista vem sendo atropelada dia após dia, dificultando a vida do empresário. Nós vivemos num país que a nossa carga tributária, ela sufoca qualquer pessoa que queira empreender, que queira empregar. Eu lembro você que está em casa, só existe emprego porque tem alguém que tem coragem de abrir um CNPJ para empregar outra pessoa. E como é que alguém vai investir num país dessa forma, Diego? É impossível mesmo. Meu querido João Bellucci, a noite de 15 de agosto de 1971 selou o destino da economia mundial. Nessa noite, o então presidente Richard Merrill Nixon, dos Estados Unidos, anunciava que o dólar estaria desatrelado do ouro. O ouro não mais serve como lastro para o dólar. Ou seja, mesmo que você não tenha ouro nenhum, o dólar vai valer aquilo que o governo americano quiser. E é claro que ele baseou isso no acordo com a Arábia Saudita de que o petróleo mundial seria comprado apenas com dólar. Muito bem. Os Estados Unidos vem fazendo o quê? Exatamente aquilo que o presidente queria fazer, interferindo na autonomia do Banco Central. Emitindo bônus e bônus e bônus. Os países que mais têm bônus americanos, Japão, China, estão preocupadíssimos, porque a dívida americana já chega a 35 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é 1,6, 1,7 trilhão de dólares. A dívida americana é 35 trilhões e quase houve risco de default, que é o calote, vamos falar o português claro. Sim. João Bellucci, se uma maior economia do mundo já começa a sentir com os anos, já se passam aí 53 anos, o peso da irresponsabilidade fiscal, até quando aguentaremos gastando mais do que arrecadamos e querendo interferir na autonomia do Banco Central para segurar um pouco o freio dessa gastança desmesurada, João Bellucci? Pois é, Capês, você vê que essa autonomia do Banco Central foi uma grande conquista, né? Os países mais desenvolvidos têm essa autonomia que garante essa lisura, essa independência entre o Banco Central
e o governo executivo. Como você tem eleições, para o governo executivo sempre o interessante é gastar mais e mais. E como você colocou o fato histórico perfeitamente, essa desatrelação do dólar com o ouro possibilitou muito a inflação, e os governos vêm utilizando isso, que a inflação acaba punindo sempre os mais pobres. E como eu reitero, o Galípolo já chegou a defender publicamente impressão de dinheiro, que é a pior coisa. Nós temos no IBGE o Márcio Pockmann, que é acusado de ter números criativos, enfim, já tem muito questionamento dentro do próprio IBGE com relação à inflação, porque a inflação fiscal João Belutti, mas o que seriam números criativos, João Belutti? É porque assim, a inflação em tese está sob controle, mas quando as pessoas frequentam o supermercado, você vê que a inflação é um pouco diferente do que está ali nos números. Então a gente tem, em tese, o desemprego sob controle, a inflação sob controle, mas na prática não é o que a gente observa. Me parece, é um feeling, haver um descolamento entre os números reais do governo e a economia na prática. Posso estar enganado, mas é um sentimento que eu tenho. E vejo que, conforme a gente colocou, o Galípolo vai ter autonomia até o Lula mandar. Se o Lula fala faz isso, faz aquilo. E o Lula perdeu seu grande bode expiatório. Ele e o PT perderam o Roberto Campos Neto, que era o bode expiatório, ao quem eles colocavam na mira a todo instante, batendo, falando dos juros. Eu quero ver agora o que o Galípolo vai fazer. Vai diminuir na canetada, e eu tô com o Guido Mantega feelings aqui, viu, Cabeça? Pois é, mas eu lembro lá, nós tínhamos o teto de gastos que foi fixado, né, o Diego Tavares, no governo Temer. Aí, no final do governo Bolsonaro, já num acordão para o atual governo, se convencionou quebrar o teto de gastos, o teto fiscal, em 160 bilhões de reais. O Belutti já está aí na tela. Vamos ouvir o Belutti e depois o Diego Tavares. João Belutti, nesse momento, começou a se desenhar uma postura mais, eu diria, provedora do governo, uma visão socialista e menos responsável do ponto de vista fiscal? Não, com certeza. O teto de gastos foi uma outra grande conquista que foi também desmembrada pelo governo. Como você colocou, é uma coisa elementar de economia doméstica você gastar menos do que você arrecada. E o governo vem dando sinais péssimos. E o governo também é o maior responsável pelo endividamento, já que é o grande emissor de títulos da dívida pública e que depois tem que remunerá-los. Esses títulos da dívida pública que a gente vê negociados em corretoras, em bancos, pago Selic, IPCA mais os 5%, mais 6%, é a maioria do governo. O governo emite para se financiar e depois tem que pagar. Então, o Brasil endividado nesses termos, e o governo falando em arrecadar mais, em autonomia do Banco Central, me parece uma coisa bastante protocolar. E o que me parece também é que o mercado financeiro, me parece que gosta bastante de ser enganado, porque está dando, o Galípolo veio aqui, prometeu isso, prometeu aquilo. A receita do petismo, do lulismo, a gente já sabe qual é. E sempre acaba em tragédia, como a gente viu em todos os governos petistas. Meu querido Diego Tavares, qual a sua avaliação? O Gabriel Galípolo vai conseguir implementar, dar continuidade, claro, à política responsável de Roberto Campos Neto no Banco Central, porque o Banco Central tem autonomia, é preciso saber valorizar. Ele tem mandato, ele não pode ter mandato de 3 anos, ele não pode ser retirado da presidência do Banco Central. Você tem esperança de que isso será suficiente ou continuaremos nessa gastança? Até porque o governo federal, o poder executivo, parece refém do poder legislativo. Quem está mandando mesmo na questão da gestão são os deputados do Centrão. Então, como é que vão fazer para administrar isso se o governo não consegue controlar o Centrão? Ou seja, ele não tem base parlamentar de apoio para manter as políticas socialistas prometidas na campanha. E parece que nas eleições municipais a população já começou a sentir isso. Será que nem só de narrativa vive o homem? Capês, olha, essa é uma grande questão. Eu acho que eu ganharia muito dinheiro se eu tivesse a resposta, mas confesso que eu tenho pouca fé que Gabriel Galípolo vai manter a gestão pragmática que foi empenhada por Campos Neto à frente do Banco Central. É sempre bom lembrar que o PIB de 2,9%, o crescimento do PIB de 2,9% do ano passado foi muito comemorado pelo governo, inclusive. Teve como seus protagonistas, de um lado, o agronegócio, entregando uma safra recorde, enfim, um grande setor da economia brasileira, competitivo, dinâmico, tecnológico, e de outro lado, justamente a gestão pragmática de Campos Neto à frente do Banco Central, que não se rendeu às críticas do presidente da República e do governo federal e não baixou na canetada o valor dos juros aqui no país. Considerando, como eu disse, a opinião
do presidente Lula a respeito da taxa de juros e considerando que Gabriel Galípolo é o indicado do presidente Lula, tenho, enfim, pouca esperança que esse pragmatismo será mantido. A tendência mesmo é a de que o nosso crédito, o valor dos nossos juros seja artificialmente baixado para estimular de forma artificial o crédito e, como eu disse também, uma receita que nós já conhecemos é justamente o ingrediente, o fator determinante que no passado fez com que hoje nós tivéssemos inscritos aí nos órgãos de proteção ao crédito mais de 60 milhões de brasileiros que contraíram crédito para adquirir carro, para adquirir imóvel, mas que sem um crescimento econômico do país, e aí com fatores como a pandemia da Covid-19 e outras questões que fragilizaram a nossa economia, não foram capazes de honrar as suas dívidas. Isso tende a se repetir agora, porque nós vamos baixando artificialmente os juros e estimular o crédito no mercado mais uma vez. As pessoas que já estão endividadas vão contrair novas dívidas e sem que esse dinheiro retorne, gire a roda da nossa economia, a situação econômica do país tende aí a um horizonte, para dizer o mínimo, catastrófico. Sérgio Zagarino, no século VI a.C., viveu um escritor grego antigo que escreveu 18 fábulas. Seu nome era Esopo. Será que estamos vivendo a fábula da formiga e da cigarra? Estamos gastando o que não temos. E depois, quando vier o inverno da inflação e da recessão, será difícil administrarmos o caos. Ou estou sendo muito fatalista? Sérgio Zagarino. Você está sendo certeiro, Capês. E vejam, o que o Diego está pontuando vai gerar um outro problema, Diegão. Você vai dar crédito pro povo? Vamos falar aqui de português bem claro. Você vai dar crédito pro povão? Esse povão, ele não sabe como gastar o dinheiro, porque ele não tem uma educação financeira adequada. Ele vai se endividar tudo novamente. Você pode trazer até o mágico do Ciro, que dizia que vai limpar o nome numa canetada de todos os brasileiros, que vai acontecer em no máximo um ano, 60 milhões de brasileiros endividados novamente, pois falta exatamente uma educação financeira, uma educação política. Não tem como resolver nenhum tipo de problema na economia com base na canetada. É por isso que em 2021 o governo anterior, que tinha juízo, que tinha colocado o teto de gastos, que tinha garantido essa autonomia e independência do Banco Central, tomou essas decisões. Então agora é muito preocupante qualquer decisão que venha a ser tomada aí pelo Banco Central, porque quando a gente fala de economia, a gente fala do nosso poder de moeda e está cada vez pior, né? Eu vejo que o Diego comentou, o governo comemorou do ano passado. Mas comemorou o quê? Como é que está a tua vida quando você vai no mercado? Porque quando eu vou no mercado, os preços estão subindo. O que você tem para comemorar? Eu não sei. Ô, João Belucci, eu quando presidi o PROCON, a gente tem no PROCON uma escola financeira que você ajuda o superendividado, mas ao mesmo tempo dá a ele orientações de como não se você pega empréstimo para pagar ou uma outra dívida, você se endivida cada vez mais. Você acha boa a ideia, eu não sei quem deu, mas é boa a ideia de dar educação financeira nas escolas municipais? Eu acho boa a ideia, até porque no PROCON, como você mencionou, Capês, é do Pablo Marçal, né? Não sei. É Pablo Marçal. Tá, por favor. A gente aprende na escola muitas coisas que, infelizmente, depois não serão tão palpáveis assim para a vida, como as mitocôndrias, gimnospermas e tudo mais. Seria mais interessante aprender. Você vai ser cancelado pelos biólogos, cara. Não, é interessante para quem vai seguir a carreira, mas, por exemplo, seria mais interessante você ter ali, pode ter ambos, mas educação financeira, um mínimo de educação cidadã, né, com a Constituição, para você tomar declaração de imposto de renda, seria muito importante. A gente aprende muitas coisas que não são tão úteis assim para a vida, que você não utiliza. Vídeo quando a gente faz vestibular, o tanto de matéria que tem que absorver, que depois esquece tudo, né? Eu lembro das mitocôndrias, porque eu tive que decorar mitocôndrias, complexo de Golgi, meu Deus, entre outras coisas aí da célula. Mas eu vejo que o PROCON vai muito bem, viu, Capês? Tanto que tem a educação financeira lá, e você pode no PROCON notificar quando você deve, para você negociar diretamente com o próprio banco, porque os juros cobrados no Brasil, que eu não vejo nem o Lula nem o Galípolo falar sobre isso, são extremamente abusivos, os juros do cartão de crédito, do cheque especial, de todos. A sua dívida em 2, 3 meses ela dobra de valor e fica impagável, e os bancos muitas vezes não aceitam negociar, porque eles têm hoje todas as garantias. O banco, ao processar uma pessoa, ele já faz penhora na conta, já bloqueia tudo, já bloqueia veículo, é muito fácil para o banco. A gente vive aí, o governo, os bancos são credores do governo e vice-versa, então fica uma questão muito difícil. Um outro ponto... Mas só, Zagarino, é que como nem só de política vive o linha de frente, mas linha de frente também é cultura, o que são mitocôndrias? Você se lembra das aulas de biologia? Eu sei que elas estão dentro da célula, os complexos de Golgi, outras, mas a não mitocôndria é responsável pela respiração celular. Muito bem. Então, a mitocôndria são essas
pequenos órgãos que estão nas células, que, como disse aqui o Diego Tavares e também numa dupla com o João Belutti, através delas a célula respira. Nós precisamos, na nossa economia, de mitocôndrias para respirarmos? Ou será que basta conter a gastança do governo? Quais seriam as mitocôndrias que fariam a nossa economia respirar? Diego Tavares. Capês, muitas mitocôndrias aqui. A mitocôndria da economia com o gasto público, da privatização, do corte de cargos comissionados que não produzem nada, da governança, do dinheiro público, de maior transparência a respeito do uso do nosso orçamento aqui. Se nós juntarmos todas as mitocôndrias necessárias, a gente ia precisar reformar a máquina pública do fio de cabelo até o dedão do pé. Mas eu acho que, em síntese, basicamente é mais responsabilidade com o dinheiro público, porque é muito fácil, enfim, fazer um governo populista dentro de um mandato de 4 anos e deixar a bomba sempre para o governo seguinte e sempre para o futuro. A questão é que o ser humano, o brasileiro, não vive de mandatos. O ser humano tem a sua vida em continuidade e as gerações futuras vão pagando o preço pelo que as gerações de hoje estão fazendo. Certamente, as nossas gerações futuras vão pagar um preço muito alto pela irresponsabilidade fiscal que o nosso atual governo tem, pelo gasto gigantesco do nosso governo, que é muito maior do que a arrecadação. E uma arrecadação que é recorde. Noticiamos aqui, repercutimos isso aqui há algum tempo. Nunca o Brasil arrecadou tanto quanto está arrecadando agora. Só que o nosso setor produtivo, a nossa iniciativa privada, está engasgada, não consegue mais produzir, não consegue mais pagar imposto. E com isso é aquele ciclo que nós sempre repercutimos aqui também. A iniciativa privada começa a ter as suas empresas fechadas, as pessoas que eram empregadas dessas empresas têm que cair no braço assistencialista do Estado e aí o custo do nosso país vai ficando cada vez maior. O que nós precisávamos aqui era menos impostos, mais liberdade, mais incentivo para aquelas pessoas que de fato produzem e arrecadam impostos aqui e uma reindustrialização do nosso país, que poderia muito bem começar pelo nosso agronegócio, que, como eu disse, é a grande joia da nossa economia. Sérgio Zaganini, você ia fazer um comentário? As mitocôndrias te cortaram? Eu ia fazer um comentário do que o Belutti estava falando, pontuando, que inclusive o Brasil ele atualizou o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, Capês, colocando ali a lei do superendividamento. Então hoje existe uma facilidade, realmente, de fato, para o consumidor que está endividado conseguir ali fazer sua renegociação com os bancos. Agora, não existe nada ainda na lei que determine como que ele vai conseguir respirar após e trabalhar depois desse fôlego financeiro. Então não adianta nada esse tipo de tomada de decisão aí da taxa de juros. E em relação ao que o Diego também pontuou, tem mais um aspecto. Não é só no governo federal que tem esse tipo de decisão. Nos municípios por aí, Brasil afora, a grande maioria dos municípios no Brasil já tem o seu orçamento completamente tomado. E os que não têm, sabe o que eles fazem? Empréstimo. Então, eles não ficam pensando no governo ali. Eles fazem o que a gente chama, o Capês, de política de governo, ao invés de fazer política de Estado. Então, um prefeito de qualquer cidade do Brasil, quando ele faz um empréstimo de 15, 20, 30 anos, ele está comprometendo a vida dos moradores ali da cidade para os próximos 15, 20, 30 anos, porque ele está acabando com o orçamento público. Só em resumo, Zaganini, essa tropa gigante do Kassab, que a partir do ano que vem vai titularizar as prefeituras aí de todos os municípios do Brasil, a maioria desses prefeitos, com todo o respeito que o cargo de prefeito merece, serão pedintes que vão ter que ficar viajando para Brasília toda semana, pedir para algum deputado mandar alguma emenda para que eles possam fazer alguma coisa. Como o Zaganini disse muito bem aqui, a grande maioria dos municípios brasileiros são deficitários, não conseguem pagar as próprias contas e vivem aí das caridades dos deputados federais que têm ali a sua base. É aí que nós criamos esse sistema viciado de política que é baseado no pagamento de emendas parlamentares. E você sabe com o que é comprometido essas folhas? Com esse orçamento? Com a folha salarial do município. Exato. Mais de 70% fica ali comprometido com a folha. E aí eles não têm dinheiro, porque por lei está vinculado 25% educação, 15% saúde, os outros 60% pagando o funcionário da prefeitura e acabou, fim. E os caras não têm opção, ficam indo para Brasília buscando dinheiro de emenda. É óbvio que o sistema democrático brasileiro não vai funcionar. Eu só queria falar uma coisinha. Por favor, Eliana. Pois não. Emenda é inconstitucional. Senhores deputados, criem vergonha na cara. Ponto. Muito bem, falou aí o nosso Ministério Público, hein? Ministério Público que nos últimos 4 anos, o Ministério Público do Estado de São Paulo, em da qual ela faz parte, recuperou 9 bilhões de reais em ativos. Parabéns ao Ministério Público do Estado de São Paulo.